Demônios são reais ou foram criados pela mitologia? Deus criou um demônio? Ora, Deus criaria algo tão ruim assim? Será que nós temos poder sobre o demônio ou devemos ter medo dele porque ele é muito mais poderoso do que nós? Será que os demônios têm acesso à eternidade? Será que os demônios podem tocar num cristão? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estamos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Batalha Espiritual. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você já pode ir se inscrevendo e não deixe também de ativar o sininho. Por quê, Fábio? Porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão. Maravilha? Não deixe de fazer o seu comentário também. Tá vendo esse joinha aí? Ó? Dê um tapinha nele porque isso é muito importante para nós. Maravilha? Vamos lá para a nossa lição de número 3. E me siga também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque isso é muito importante. Vai lá na minha página no Face. Sabe aqui em cima? Aqui no meu banner no YouTube, tá aqui, ó. O YouTube, está o Facebook, está o Instagram. Clica lá, porque isso vai ser muito interessante. Nos segue nas redes sociais também. Lição de número 3. Hoje nós vamos falar sobre a natureza dos demônios. Que tema? Pô, demônios? É isso mesmo. Demônios. Agentes da maldade no mundo espiritual. Leitura bíblica em classe. Apocalipse capítulo número 12, do verso 7 ao verso de número 10. Hoje então iremos estudar um tema muito assustador. Qual é esse tema? Esse tema chama-se demologia. Que termo feio, né? Claro, estudar algo feio tem que ter um termo feio para isso, né? Brincadeiras à parte, mas hoje nós vamos estudar algo assustador para muitos, mas real, urgente. É necessário nós estudarmos. Por quê? Porque a demonologia, tratada de forma correta, produzirá efeitos saudáveis nas vidas dos cristãos. O que nós vamos fazer aqui é analisar esse tema de forma correta, de forma absoluta. Me fala uma coisa, será que eu posso ficar conversando com demônios? Queridos, a Bíblia não dá respaldo para isso, para eu conversar com demônio. Ou seja, o que um crente ganha conversando com demônios? De onde você é? Por que você veio aqui? Para que isso? Isso é uma infantilidade e uma imaturidade. É brincar com um espetáculo que não produz vida e vida com abundância em nossas vidas. Então, esse tema precisa ser tratado com muito carinho, com muito respeito, com muito temor, com muita maturidade. O tópico primeiro, origem dos demônios. Ponto 1. Os anjos caídos e os demônios. Existem muitos mitos em sua origem, mas baseada em Apocalipse capítulo 12, verso 9, eles se transformaram em demônios. Presta atenção, eles transformaram-se em demônios, ou seja, eles eram anjos de Deus. Eles estão registrados lá no capítulo 2, verso 1, do livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus acabou de criar os seres celestiais. Ou seja, ali tudo indica que Deus criou os anjos, ou seja, Deus criou quem? Anjos. Deus não cria demônios. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho, tá? Foi o orgulho e a soberba que transformou anjos em demônios. Então, se eu e você formos soberbos e arrogantes, vamos ser transformados, entre aspas, de anjo para demônios. Ou seja, então, nesse primeiro ponto, baseado em Apocalipse 12, verso 9, eles se transformaram, Deus não cria demônios. Ponto 2, a expulsão do querubim ungido. Lembra na última aula que nós vimos que querubim não existe um, mas existe vários? Aqui está uma prova dele.
aqui está uma prova dele. Ou seja, ele era um querubim. Ou seja, ele era aquele que exalava fogo. Olha que interessante, ele participava do coro. Então, olha que interessante, ele era querubim. Ou seja, ele era de uma classe especial de anjos. Eu sei que esse tema, ele é difícil de ser interpretado, mas podemos inferir que esse querubim se transforma em Satanás. Ou seja, Deus não cria Satanás, Deus criou o querubim da guarda ungida, aquele que estava diante do Eterno, aquele que cuidava de algo muito especial de Deus. Aqui eu volto a repetir, Deus não cria Satanás, Deus cria um querubim, Deus cria um anjo de fogo, Deus cria um ser espiritual com dependência do Eterno. Mas essa dependência não foi levada ao pé da letra. Então por isso que ele se transforma em quem? Em Satanás. Ou seja, você percebe que a vida, eu posso me transformar em algo muito ruim daquilo que Deus fez. Então Deus não faz algo ruim, Deus faz algo bom. Os seres que eles criam, que são capazes de deformar aquilo mesmo que o Criador faz. Ponto 3. Os demônios na cultura pagã. Quem são os demônios da cultura pagã? São representantes de deuses das suas culturas. Ou seja, então, nós vimos aqui a origem bíblica, ou seja, Deus não cria, eles se transformam em seres males, em seres maléficos. E na cultura pagã, fora da cultura bíblica, quem são demônios? São deuses dentro das suas próprias culturas, que a Bíblia diz que isso são demônios. Tópico 2, a batalha no céu. O arcanjo Miguel e o dragão. Me fala uma coisa, existiu dragões? Que negócio doido é esse? A Bíblia diz que a Bíblia usa a expressão dragão e serpente. Serpente e dragão são a mesma coisa? O que significa serpente? Serpente eu conheço. Serpente é um animal peçonhento. Serpente é algo maléfico. Existe serpente até hoje. Ou seja, ele é um animal real. E dragão? Por que Apocalipse usa a expressão dragão? E diz que dragão é a antiga serpente. Olha que interessante. A serpente mencionada no Jardim do Éden, ela é traiçoeira. Ela é peçonhenta. Ela persuadia para o mal. Olha que interessante, quando o texto de Apocalipse usa a expressão dragão, ele está usando um dos animais mais próximos daquele momento que remetia à serpente. Por quê? Porque o dragão, esse dragão aqui, ele tem o formato de uma serpente. Mas esse dragão que tem o formato de uma serpente, ele traz no seu corpo cascudo e asas. Ou seja, o que o autor está querendo dizer é o seguinte, aquela serpente lá do Jardim do Éden, na verdade ela sempre existiu. Olha o dragão, a forma semelhante que existe entre a serpente e o dragão. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que com o perpassar do tempo, ele vai se modificando para tentar enganar as pessoas, mas na verdade ele sempre foi maléfico, ele sempre foi traiçoeiro. E naquela época, falar de dragão era falar, porque o dragão depende da cultura, mas naquela época também remetia à antiga serpente. Então, olha que interessante, é por isso que tem essa correlação, essa analogia entre serpente e o dragão, tá? E aqui eu quero fazer algumas comparações. Primeira, ambos, Miguel e dragão, são líderes, tá? São líderes. Ambos têm liderados, porque aqui vai ter uma batalha. O arcanjo Miguel com o dragão. Então ambos são líderes, ambos têm liderados, ambos guerreiam, vai para a batalha, tá? Miguel prevalece, não porque ele é mais forte, mas por quem está na batalha por ele. E Miguel está em nome de quem? Do Eterno.
Então é por isso que ele prevalece, porque ele está em nome do Eterno. A força não está em Miguel, mas está em quem enviou ele para a batalha. Isso é ponto que nós precisamos destacar aqui, tá bom? Ponto 2, a expulsão de Satanás. O verso 8 do capítulo 12 de Apocalipse tem inúmeras variáveis interpretativas, mas o que você precisa entender e levar para a classe é o seguinte, que o destronamento, o que é destronamento? Tirar alguém do poder, tirar alguém do trono, já está certo, ou seja, Satanás já perdeu? Já perdeu. Ele já foi destronado? Ele já foi destronado desde o início em que alguém anuncia o evangelho, em que alguém orasse, em que alguém se relacionava com Deus, Satanás estava sendo destronado. De quem? Das vidas dos seres humanos. Então o Apocalipse vai dar uma visão muito ampla do destronamento de Satanás. Ou seja, é claro que vai ter um dia em que ele vai perder definitivamente esse trono, mas conforme o tempo vai passando e as pessoas vão se relacionando com Deus, é uma forma de destronar. Então, se a sua classe neste momento parar e fazer uma oração, neste momento em que a sua classe estuda a palavra e pratica, nós estamos destronando Satanás de alguma forma. Então é essa a ideia do verso 8 de Apocalipse capítulo 12. Ponto 3, a vitória final sobre Satanás. O início dessa vitória definitiva aconteceu na cruz, aconteceu na ressurreição e na ascensão de Cristo. Ali foi a derrotada final de Satanás. Tópico 3, o maioral dos demônios, a serpente. Dragão e serpente, uma é real, a outra é mitológica. A serpente é mencionada primeira, sendo um animal real, já o dragão foi mencionado depois, sendo um mito. Na verdade, Jesus, ao usar o termo dragão, estava aproximando um animal simbólico da época, reportando ao Jardim do Éden. Eu já expliquei isso daqui para vocês. Ponto 2, Satanás. Tecnicamente, Satanás significa adversário. Satanás significa adversário. Ok? Adversário. Irmão, toda vez que você é adversário de alguma pessoa na sua igreja, do seu pastor, do seu líder, você faz o papel de Satanás. Leva isso para sua classe, que isso é muito importante. Olha só, em Jó teve essa função. Ele foi lá fazer o quê? Acusar, foi ser o adversário de Jó. Adversário é aquele que quer ver a sua ruína, que quer ver a sua perca. No reinado de Davi, Satanás apareceu, provocando o quê? Intriga. Ou seja, sempre que alguém aparece fazendo intriga, está trabalhando para Satanás, ou está fazendo o mesmo papel que ele faz. O que significa a palavra diabo? Diabo é aquele que difama. Diabo significa difamador. E aí, quando eu estudava muito para concurso público, eu lembro do artigo 139. O artigo é os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria. E calúnia, e o artigo 139 é a difamação. Isso é muito interessante. É quando eu imputo a alguém um ato ofensivo que ele não fez. Pode ser verdadeiro ou não, mas eu estou imputando um ato ofensivo àquela pessoa. Estou colocando um ato ofensivo a outra pessoa. Esse ato de imputação pode ser verdadeiro ou mentiroso, mas isso não vem em questão, porque isso já é algo novo, entendeu? Mas é quando eu imputo, quando eu coloco algo ofensivo a uma outra pessoa, né? Então, eu lembrei aqui, então o diabo ele é um difamador, ele provoca o crime contra a honra do ser humano, né? É por isso que Romanos 8 vai dizer o seguinte: quem intentará acusações contra o eleito? Hein? Sendo que é ele que me justifica. Quem? O diabo pode tentar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai manchar a sua honra diante de Deus, porque lá na cruz a sua honra foi dignificada.
Glória a Deus por isso. Tópico 4, o poder de Jesus sobre os demônios. Ponto 1, o contexto bíblico. No Antigo Testamento, irmãos, é muito difícil eu fazer uma demonologia no Antigo Testamento. É muito difícil, você tem que ser um expert no assunto para você... Porque quem é que trouxe essa doutrina às claras foi o Novo Testamento. E quem trouxe, na verdade, foi Cristo. Foi Cristo que desvendou esse mistério de demônios e Paulo veio e corroborou com a ideia de Cristo. Tá? E ponto 2, o triunfo de Cristo. Tá? Olha que interessante nesse ponto. A derrota de Satanás está na esfera documental. Porque a minha pergunta é, se ele já perdeu, se ele está destronado, por que ainda ele destrói tantas pessoas? Olha que interessante. A derrota dele está na esfera documental, é como se tivesse um documento escrito. Você já era. Você já era. Ele sabe que ele já era. O que acontece? Ele está aí fazendo as suas últimas investidas. Ele está aí fazendo as suas investidas. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a derrota dele já está na esfera documental, pois na prática ele continua promovendo a desordem. Por isso, Deus não nos deixou à mercê. Ele nos disponibilizou ferramentas para resistir a isso. É por isso que eu preciso ser humilde, porque ao humilde Deus dá graça. Mas o soberbo, ele briga com o soberbo. Ou seja, se eu quero ter a graça de Deus para resistir os dias maus, eu preciso então me munir dessas ferramentas. E eu concluo dizendo uma coisa, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Se João diz que o mundo já é do maligno, então muito maior é o que está comigo, é o que está com vocês do que o que está no mundo. O Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.